Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional, que a gente está fazendo por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochiró. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 19 de janeiro, glória a Deus. Deixa eu só ajeitar aqui. A palavra-chave de hoje é fundamento. Nós vamos para o texto de Mateus, capítulo 10. Vamos lá? Só abrir a Bíblia aqui rapidinho. Agora que eu sou testada, hein? Se consegue abrir a Bíblia rápido ou não. Mas eu já achei Mateus. Mateus, ele é o primeiro livro do Novo Testamento, então ele fica bem fácil de ser localizado. Tô só achando o capítulo aqui, achei. Vamos lá? Glória a Deus. Mateus, capítulo 10. Os 12 apóstolos, os seus nomes. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. As instruções para os 12. Jesus enviou esses 12, dando-lhes a seguinte instrução: não tomem o caminho que leva os gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas na casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino de Deus, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam graça, portanto deem de graça. Não leve ouro, nem prata, nem cobre, nem seus cintos, nem sacolas para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Cadê? Ah, tá. E em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, que a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudirem o pó dos seus pés, em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. As admoestações: eis que eu envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente, simples como a pomba. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e o açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores, de reis, para servir de testemunhas e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido que vocês dirão. Ao final, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai em vocês, que falará por meio de vocês. Um irmão entregará ao outro irmão, o pai, o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguires vocês numa cidade, fujam para outra,
porque em verdade lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamam o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. A quem temer. Portanto, não tenho medo deles, pois não existe nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz do que é dito a vocês, ao pé do ouvido, e proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Pelo contrário, tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão. Sei que o consentimento do Pai de vocês, e quanto a vocês, até o cabelo da sua cabeça estará todo contado. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Confessar e negar a Cristo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. As dificuldades. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim causar divisão entre os homens e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim como os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua nora, a sua filha, mais do que a mim não é digno de mim. Quem não ama e quem não toma a sua cruz e vem depois de mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse o achará. As recompensas. Quem recebe vocês e a mim, recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe o justo, no caráter de justo, receberá a recompensa do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Glória a Deus. O texto do Café com Deus Pai de hoje diz assim: construa sobre a rocha. Deus quer que sejamos assertivos, por isso temos escolhas. Portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa, e ela não caiu. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Estamos iniciando um novo ano e certamente você deve estar com seu coração cheio de expectativas. Fazer plano é algo muito bom e nos alegra, e nos enche de esperança e nos dá coragem para enfrentar todos os desafios que estão por vir. Mas além de planejar e ter preparado estruturas, as bases fortes para o seu plano, além de planejar, você tem preparado as estruturas e as bases fortes para que os seus planos deem certo? No ano passado, eu finalmente pude construir uma casa, como sempre sonhei. E uma das coisas que foram acordadas com os engenheiros, arquitetos e o construtor foi a necessidade de ser construída sobre uma forte fundação. Só assim o solo estaria devidamente preparado para suportar a minha casa de forma firme e duradoura. O alicerce de uma construção é algo que não é visto, porém sem ele
nem a mais bela casa e o mais imponente prédio permanecem de pé, vindo a ruir. Com isso, não se preocupe em seu iniciar o seu ano com feitos grandes de destaque. Foque as energias na base, na estrutura, que é fundamental para que seus planos realizem. Por exemplo, neste ano, você deseja realizar a tão sonhada viagem para o exterior? De nada adianta passar o ano inteiro economizando para pagar passagem, se ao menos ter providenciado seu passaporte, ou desejar avançar na sua carreira profissional sem ter qualificado e estudado para tanto. Estamos apenas no início de um novo ano. Prepare e construa a base forte para que este seja um tempo de paz, onde os seus sonhos e projetos finalmente sairão do papel com alicerce forte para que possamos alcançar as alturas. Glória a Deus. O texto de hoje que nós lemos de Mateus capítulo 10 fala sobre o envio de Jesus. E o texto de hoje do Café com Deus Pai, ele fala sobre construir uma base na rocha. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. O seu evangelho tem sido construído com uma base sólida ou não? Você tem buscado o Senhor de forma tão profunda e íntima que qualquer um que chegue perto de ti para zombar o evangelho, você sabe que ele está zombando o evangelho ou ele te passa para trás? Você tem noção do tamanho do Deus que você serve ou não? A base do evangelho na sua vida e na minha vida, ela precisa ter uma base firme e sólida. Por quê? Porque uma geração aponta para a próxima geração o evangelho. E essa geração, mais do que as outras gerações, ela está completamente corrompida pelas coisas desse mundo. É isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui. E um passo de segundo, um estralar de dedos em que as pessoas mudam de opinião. Esse é o século da opinião. Eu tenho uma opinião, essa opinião parece ser boa, deixa eu ir aqui. Aí, não, olha aqui essa opinião, isso aqui parece ser boa, deixa eu ir lá. Não, as pessoas, elas não têm mais o pé sólido, na verdade. Você vê que antigamente o passeio das pessoas era o quê? Ir para o cinema e para uma igreja. Hoje em dia, meu Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos na era, na década, no século da informação. Então nós temos milhões de possibilidades em que os valores e os princípios foram sendo arrancados de nós, literalmente, foram sendo arrancados de forma cruel. Sabe por quê que foram sendo arrancados de forma cruel? Porque é como se aquilo que sempre vivêssemos fosse suficiente. A vida baseia-se nisso, em casar, em ter filho, formar uma família, servir, amar. Não, posso amar um pet, posso amar a planta, ou posso amar a mim mesmo. Não. A vida é isso? Não quero. Então as pessoas começam a buscar outras coisas por causa de uma insatisfação demoníaca. Quando você abre espaço para ver o que o diabo tem a oferecer para você, e eu também, nós saímos do caminho. Isso não começou hoje, gente. Isso começou no Jardim do Éden, quando o diabo veio apresentar a Eva aquilo que ela já era. Você vai ser como Deus. Como isso aqui. Ser como Deus me parece uma boa ideia. Então sempre o inimigo da nossa alma vem com muitos frutos para nos apresentar e tentar fazer com que nós sejamos como Deus. É a ciência, é a saúde, é a tecnologia. Podem ser como Deus. Esses são os nossos, hoje, as nossas serpentes, que tem nos arrancado do caminho perfeito da salvação. Toma cuidado. A tua base, ela precisa estar estabelecida no terreno sólido, porque senão esse século, ele vai te engolir.
O século, ele não está aqui à toa. Ele não está aqui para te abraçar, ele está aqui para te engolir e destruir o teu caminho da salvação. Se você está achando que ir para a igreja, escutar uma palavra e cantar um louvor é suficiente, eu quero te dizer que você está muito enganado. Porque hoje, ou a tua base, ou teu nível de doutrina é alto, ou inimigo da tua alma, ele vai destruir a tua intimidade com Deus. E é essa geração a responsável por apontar para a próxima geração o caminho da salvação. Pode não estar forte na rocha o suficiente para isso, porque foi isso que aconteceu na Europa. Tantos cenários de adoração, orações, revelações, palavras, sermãos, grandes homens de Deus vieram de lá, só que uma geração não apontou para a próxima geração aquilo que Deus era. E sabe o que aconteceu com aquela geração? Ela destruiu o evangelho. Por isso que hoje eles vivem lá um pós-evangelho, como se eles mesmos fossem suficientes. E se nós não acordarmos, vai ser assim que vai ficar aqui. Então presta atenção como você tem crido, de que forma você tem crido e o quanto a sua base está firme no evangelho. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos aliancie na tua palavra, Senhor. Espírito Santo, nos santifica na verdade, nos leva para pertinho de Deus. Senhor, nós não queremos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nós desejamos ansiosamente por Ti, deliberadamente pela Tua presença. Seja conosco, Senhor, e ajude com que nossos pés estejam firmes na rocha, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Ah, isso mesmo, viu? Eu ia falar, eu esqueci, acabou que você falou. Teve uma seguidora que me disse assim, é isso que eu tenho visto tudo aqui nos Estados Unidos. Não preciso falar nada, né? Os Estados Unidos, ele tem vivido exatamente essa fase. Deixa eu te falar, ele é a maior, hoje, ainda é a maior potência do mundo por causa da palavra. Por duas coisas. Porque eles acolheram os judeus quando eles mais precisavam. E por causa da palavra, eles estão abandonando a palavra. Mais um pouquinho, os Estados Unidos vão precisar de ser reevangelizados. Assim como a Europa está tendo que passar por um processo de reevangelização. E o pior da reevangelização é quando eles olham e falam assim, sei já era. Sei já rolou aqui, sei já era. Esse é o grande problema. Em que eles olham para a verdade e eles não querem mais a verdade. Não é porque eles não conhecem a verdade, é porque eles não querem mais a verdade. E essa é a triste verdade. Eles já estão, eu sei, já tem uma parcela de pessoas que estão assim. Mas eu creio num Deus que tudo pode, amém? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui juntos todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E crie expectativas mesmo, porque no Senhor nós podemos criar todas as expectativas. Deus te abençoe e até amanhã.